Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu fiquei um pouquinho sumida esses tempos, tá? Eu adoro fazer videozinho pra colocar aqui no Instagram, tá? Vídeo também pra colocar no nosso canal do YouTube. Mas eu confesso pra vocês, gente, eu precisava ter 36 horas no meu dia pra poder dar conta de fazer tudo. Tá difícil, viu? Mas vai dar certo, tá? Antes de mais nada, hoje é dia 14 de junho. Eu vim falar aqui sobre o Dia Nacional da Insuficiência Vascular Periférica, tá? A gente comemora hoje, né, esse dia da luta, né? E eu costumo dizer o seguinte, como um preceptor meu falava na época da residência, que tudo aquilo que tem grande incidência, todas as doenças que têm grande incidência, elas têm ou um protocolo, tá? Ou um consenso, ou um dia comemorativo, né? Então, se a gente está tendo um Dia Nacional de Combate à Insuficiência Vascular Periférica, é porque a demanda é grande, tá certo? Mas o que isso tem a ver com varizes? Tem tudo a ver, tá? Então, a doença vascular periférica, quando a gente fala de doença vascular periférica ou da OP, a gente está se referindo diretamente à doença arterial, tá? A doença arterial obstrutiva, seja ela de origem trombótica ou seja ela de origem oclusiva mesmo, por conta de placa de gordura nas artérias, tá? Então, isso geralmente acontece com pessoas que têm mais idade, tá? Ou são portadoras de hipertensão arterial, ou são diabéticas, ou estão obesas, ou são sedentárias, ou são tabagistas, ou têm mais do que 70 anos. Apesar de que o perfil hoje em dia está mudando um pouco. Então, pessoas mais jovens já estão sendo acometidas por doença arterial oclusiva periférica, a DAOP, né? E aí, o que acontece? O sangue que é carregado pelas artérias da bomba, que é o coração, para as vísceras, né, ou para as extremidades, esse sangue tem dificuldade para chegar onde ele tem que chegar, né? Que as extremidades é onde as artérias têm menor calibre, né? E são os locais mais acometidos justamente porque elas têm menor calibre. E o que acontece? Os pacientes começam a ter sintomas, né? Tem 3 estágios, são 3 estágios. Né? O primeiro estágio é o estágio que o paciente não é sintomático, tá? Ele tem placa de gordura nas artérias, mas ele não é sintomático, então não é tão importante assim, né? O segundo estágio é o estágio dos sintomas, então o paciente geralmente se torna claudicante. Quando a gente encontra um paciente claudicante, geralmente quer dizer que ele anda uma determinada distância, mas depois de uma certa distância ele tem dificuldade para caminhar. Ele precisa parar para poder caminhar, certo? E então a gente chama isso de claudicação intermitente. Aquele ciclo, o paciente anda, ele para, a dor melhora, ele segue em frente. Ele sente dor, para novamente, melhora a dor, ele segue em frente. Né? Então isso aí quer dizer, ou seja, o músculo dele está demandando uma quantidade de oxigênio que não está conseguindo chegar, porque ele tem obstrução nas artérias, né? Então a gente chama para esse paciente de claudicante, por conta de claudicação intermitente, tá? E o estágio 3 é o estágio mais grave, tá? É o estágio onde os pacientes começam a ter as úlceras, as infecções, é o estágio onde você tem que tomar cuidado, tá? Porque senão você pode chegar no extremo, que é o tratamento que a gente nunca quer, mas que ainda tem uma boa quantidade de brasileiros que passam por esse momento difícil, que é a amputação do membro, tá? Então esse é o tratamento que a gente não quer, mas que muitas vezes, infelizmente, a gente precisa fazer, tá bom? E como eu falei pra vocês, o que isso tem a ver com varizes? Bom, insuficiência venosa e arterial, elas andam de braços juntos. Assim como veias e artérias também andam uma ao lado da outra, tá? Isso é anatômico, tá? Uma veia tá sempre do lado de uma artéria. E a insuficiência venosa e arterial não poderia ser diferente, tá? Pra gente poder tratar a veia, nós temos que ter certeza que os pacientes têm uma boa irrigação arterial para as extremidades, né? Então, nem todo paciente que tem doença arterial é candidato a fazer tratamento de veia. Sim, trago verdades, isso aí é uma grande verdade, tá? Então, não é contraindicado todos os pacientes que a gente chama de arteriopatas
fazerem tratamento de veia, tá? Não é 100% contraindicado. Tem algumas prerrogativas que a gente usa, algumas avaliações que a gente identifica o paciente como sendo ou não sendo candidato para fazer o tratamento venoso das varizes, né? O tratamento venoso das varizes, ficou meio redundante, né? Enfim, vocês entenderam, né? O tratamento das varizes, das veias varicosas. E aí, quando o paciente tem uma insuficiência arterial bem mais acentuada, né, que ele é um claudicante mais severo, então provavelmente ele não será candidato a fazer tratamento de varizes, tá? Porque ele já tem um suprimento sanguíneo muito deficiente e o risco dele piorar ao fazer algum dos tratamentos de varizes é muito grande. Ou abrir lesões, né, e não cicatrizar, enfim. Isso aí é assunto para um outro vídeo, tá? É muito extenso. Eu vou falar de tudo detalhadamente, é bastante extenso. Então, na verdade, a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa, tá? Que as veias e artérias andam uma ao lado da outra, né? Literalmente. Hoje é o dia da Insuficiência Nacional Periférica, né? Do combate. E que a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer da insuficiência venosa, tá? A insuficiência venosa é uma doença endêmica aqui no Brasil, tá? Os pacientes, cerca de 50% dos brasileiros é acometido por doença venosa, tá? E em torno de 35% dos brasileiros também são acometidos por insuficiência arterial. Então, uma boa parcela desse pessoal aí deve ser acometido pelas duas coisas, tanto a insuficiência arterial quanto a insuficiência venosa, tá? Como que eu sei disso, doutora Ju? Gente, saúde vascular, check-up vascular. Você só vai identificar o seu problema se você fizer o seu check-up vascular, tá? Hoje em dia a gente tem um perfil de pacientes, tá? Que não por acaso é o perfil de pacientes da insuficiência arterial, que já está apto a fazer o check-up vascular, tá? Mas isso não quer dizer que o paciente que gostaria de saber mais sobre a sua saúde vascular não possa fazer. Ele pode fazer. Inclusive, se você tiver fator de risco na família ou se você tiver algum sintoma parecido com esses sintomas que eu já falei aqui anteriormente, né? Tanto insuficiência venosa quanto de insuficiência arterial, então você já está apto a fazer o check-up vascular. Então faça seu check-up vascular, garanta sua saúde vascular, não deixe para depois, não deixe para tratar quando você já tem a complicação, tá bom? Praticar a saúde preventiva, a medicina preventiva e, inclusive, a medicina preventiva vascular é muito importante, tá? Então, quando a gente está sempre um passo à frente, ninguém vai ter complicação alguma, a não ser que seja realmente uma coisa do destino, tá? Eu acredito bastante nisso, mas não vamos botar só na conta do destino, né? Vamos nos esforçar aí para manter a nossa saúde vascular sempre em dia. Tá bom, gente? Então, fica a dica, né? Hoje é dia 14 de julho, metade do ano, gente. Metade do ano passou já, a gente não fez muita coisa esse ano. Mas, enfim, o nosso consultório inaugura essa semana, graças a Deus. Então, a gente vai intensificar aqui os nossos conteúdos. Vai vir muita coisa boa por aí. Eu vou fazer uma linha editorial pra gente conversar bem minuciosa, tá? Vou voltar com meus videozinhos, vou me organizar, porque a gente tá precisando conversar mais um pouquinho aqui, tá bom? Então, ó, um grande abraço, aproveitem os nossos conteúdos que já estão publicados aí, deixem comentários de vocês, tá? Deixem as sugestões de temas, porque isso é importante, essa interação que a gente tem, pra eu saber o que vocês gostariam de entender um pouco melhor sobre a minha especialidade e eu poder compartilhar o meu conhecimento com vocês, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima.